470 O esquema de Naili. Tradução, Cyber Revisão, CYS. O salão principal da seita Penas Divinas era magnífico e majestoso. Ao contrário de seu estado de decaimento de vários anos atrás, a atual seita Penas Divinas era completamente diferente. Devido ao número impressionante de elixir sagrado que Naili havia fornecido, a atual seita Penas Divinas estava cheia de especialistas. Além dos discípulos da seita, também envolveu incontáveis discípulos das seitas externas que vieram para baixo de seu guarda-chuva. Toda a seita havia se expandido várias vezes em tamanho, e a força dos discípulos aumentava rapidamente, aumentando assim a força da seita Penas Divinas. Agora ela já havia se tornado a seita mais forte entre as 6 seitas divinas. No entanto, a seita Penas Divinas manteve tudo isso em segredo. As várias seitas não sabiam qual era a sua verdadeira força. Embora a seita Penas Divinas tivesse fechado suas portas, não havia fim para o número de pessoas sendo enviadas para lá pelas várias seitas principais. Alguns vinham investigar a força da seita Penas Divinas, enquanto outros para comprar os elixires sagrados. Nesse momento, havia 5 comunicações psíquicas acontecendo sobre a seita Penas Divinas. Esses 5 eram todos especialistas no pico do reino ancestral marcial. O hierarca Vulgeno não pôde deixar de suspirar. Eu nunca esperei ver a nossa seita Penas Divinas passar por mudanças tão formidáveis depois de sair do treinamento de portas fechadas. Parece que foi a melhor escolha deixar Naili herdar a posição de mestre da seita, hierarca Tian disse. Com a força atual da nossa seita Penas Divinas, devemos ser sem dúvidas a seita mais forte entre as 6 seitas divinas. Naili realmente merece todo o crédito por isso. A voz do hierarca Yansen ressoou. Talentos precisam ser bem preservados. Eu tenho uma sugestão. Por que nós 5 não escolhemos uma garota de beleza inigualável de cada um dos nossos clãs e as casamos com Naili? Dessa forma, Naili vai trabalhar ainda mais pela nossa seita Penas Divinas, hierarca Linglong disse. Acontece que há uma atração mútua entre Naili e Longyuan do meu clã. É perfeito para eu arranhar um casamento entre eles. Essa ideia é boa, mas não temos certeza do que Naili acha dela, hierarca Xieshen falou após um momento de profunda reflexão. Do meu ponto de vista, Naili não é uma pessoa muito lasciva. Pode não ser eficaz fazer isso, hierarca Tian comentou. Posso saber o que te fez chegar a essa conclusão, irmão Tian? O hierarca Xieshen perguntou. Naili é alguém que valoriza o afeto e a lealdade. Ele exala justiça, e tudo o que precisamos fazer é cuidar bem dele. Além disso, ele agora é o mestre da seita Penas Divinas. Com sua personalidade, é impossível para ele abandonar a seita Penas Divinas. Se fôssemos forçar ele a se casar com garotas dos nossos clãs, isso poderia sair pela culatra. Disse o hierarca Tian. Naili é um discípulo do hierarca Tian, então ele naturalmente entende Naili melhor. Vamos fazer de acordo com as intenções do hierarca Tian. Hierarca Vulgeno afirmou. Nesse momento, uma informação foi transmitida para os ouvidos do hierarca Vulgeno enquanto ele se concentrava ligeiramente. Naili acabou de me enviar notícias da seita Nota Celestial. Hierarca Vulgeno disse franzindo as sobrancelhas levemente. Que notícias Naili enviou? Os hierarcas perguntaram confusos. Naili disse que a seita Nota Celestial acaba de ser atacada pela seita Deus Demônio. Ele nos pediu para selecionar 50.000 especialistas da nossa seita Penas Divinas para irem para a seita Nota Celestial para protegê-la. O hierarca Vulgeno disse. Eles têm que estar no reino eixo celestial ou reino do Dei ou do dragão.
Há também a necessidade de 10 especialistas estarem acima do terceiro estágio do reino ancestral marcial. 50.000 especialistas. Tudo isso. Hierarca Xiexen estava claramente um pouco perplexo. Eu me pergunto o que Naili está fazendo. A seita Nota Celestial pode não concordar com isso, certo? A seita Nota Celestial já concordou com isso, disse Hierarca Wuchen. No entanto, Naili tem outro pedido. Ele quer que os discípulos que enviaremos sejam homens solteiros sem parceiros românticos. Homens solteiros. Por que ele teria um pedido tão estranho? Hierarca Xiexen ficou surpreso. Hierarca Tianyun e companhia também expressaram sua perplexidade. A hierarca Linglong pensou por um momento antes de rir. Esse Naili com certeza é esperto. Poderia a hierarca Linglong nos explicar isso? Hierarca Wuchen disse, perplexo. Por favor, pense com cuidado. O que a seita Nota Celestial mais tem? Mulheres, é claro. A seita Nota Celestial nunca recrutou discípulos homens, então todos os seus discípulos são mulheres. A hierarca Linglong disse enquanto ria. Os hierarcas pensaram nisso por um momento antes de chegarem subitamente em uma conclusão. Talvez com o ataque da seita Deus-Demônio à seita Nota Celestial, a seita Nota Celestial tenha ficado em uma situação perigosa. Naili deve tê-los salvado ou eles não teriam concordado com sua sugestão de permitir que tantos discípulos da seita Penas Divinas fossem estacionados na seita Nota Celestial. Naili é realmente muito esperto, e até pediu que os que forem enviados sejam homens solteiros. A hierarca Linglong disse sorrindo. Acredito que aquelas discípulas da seita Nota Celestial não costumam ver homens, e com o tempo, devem estar ansiando por alguns. Pode-se imaginar o que acontecerá quando 50.000 homens solteiros forem enviados para lá. Hierarca Tianyun, você não disse que Naili exalava justiça. O hierarca Xiexen tinha uma expressão estranha. Bem, eu retiro o que eu disse. O hierarca Tianyun não pôde deixar de dizer embaraçosamente. Não é errado um homem valorizar a afeição e a lealdade, mas não se deve ser honesto em excesso. Ser um pouco espirituoso às vezes também não é algo ruim. É disso que eu gosto em Naili. A hierarca Linglong disse sorrindo. Alguma opinião sobre a sugestão de Naili? O hierarca Wuchen não pôde deixar de perguntar. Este assunto era de fato muito embaraçoso. Eu concordo com a sugestão de Naili. A hierarca Linglong disse imediatamente. Pense nisso. Ao fazer isso, não estamos executando nenhum plano nefasto contra a seita Nota Celestial, e estamos até a protegendo. Isso também pode aliviar os anseios de suas discípulas. Ela mata 2 coelhos com uma só cajadada, então por que não? Se 50.000 casais forem formados entre 50.000 discípulos da seita Penas Divinas estacionados na seita Nota Celestial, talvez toda a seita Nota Celestial estará em nosso controle. Em uma década ou 2, a seita Nota Celestial dificilmente poderá se desprender da nossa seita Penas Divinas. Pode não ser considerado nefasto, mas não é um pouco errado. Hierarca Xiexen disse com uma expressão corada. Nossa seita Penas Divinas deve fazer as coisas de maneira franca e aberta. Hierarca Xiexen, o que você disse não é verdade. Como isso não é aberto e franco? Disse a hierarca Linglong. A seita Nota Celestial precisa de nossa ajuda. Não deveríamos enviar pessoas para ajudá-los. Sim. O hierarca Xiexen disse depois de pensar um pouco. Como vamos enviar pessoas para lá? Que tipo de pessoas devemos enviar? O que há de errado com a sugestão de Naili de enviar homens solteiros?
Quantos discípulos da seita Penas Divinas admiram as discípulas da seita Nota Celestial? Um cavalheiro não deveria ganhar a mão de uma beleza. A hierarca Linglong bufou. Hierarca Xiexin, você pode ter lindas esposas e concubinas em seu harém, mas você sabe como é não ter um parceiro. Esses discípulos de nossa seita Penas Divinas não podem ficar sozinhos a vida toda, certo? Ao ouvir as palavras da hierarca Linglong, o hierarca Xiexin ficou um pouco corado. Então, vou concordar com a sugestão de Naili. Hierarca Tianyun disse, eu também concordo com a ideia de Naili. Hierarca Wushan pensou por um momento antes de dizer, nesse caso, vamos selecionar 50.000 discípulos solteiros da nossa seita Penas Divinas e enviá-los para a seita Nota Celestial. Para evitar que a seita Nota Celestial sofra outro ataque, devemos fazer isso tão rapidamente quanto possível.